Você nunca vai acreditar no que o doutor Lucas encontrou durante uma cirurgia de rotina. Ao abrir o peito de um paciente, ele descobriu algo tão inacreditável que o deixou sem palavras. Uma mensagem secreta gravada no coração. Mas o que estava escrito lá era mais aterrorizante do que ele jamais poderia imaginar. Era uma tarde chuvosa de novembro e o doutor Lucas Almeida estava prestes a realizar uma cirurgia cardíaca de rotina. O paciente, um homem chamado Ricardo, de 45 anos, tinha sofrido um infarto e precisava de um transplante urgente. A equipe médica estava preparada e tudo parecia estar indo conforme o planejado. Mas Lucas, um cirurgião experiente com anos de prática, não imaginava o que estava prestes a descobrir. À medida que a cirurgia avançava, Lucas notou algo estranho no coração do paciente. Era uma pequena marca, como uma cicatriz, mas parecia diferente de qualquer coisa que ele já havia visto antes. Ao se aproximar para investigar, percebeu que a cicatriz não era apenas uma marca, era uma mensagem gravada na superfície do coração. "Isso é impossível", murmurou ele para si mesmo, franzindo o senho. A sala de operações estava silenciosa, exceto pelo som constante dos monitores e dos aparelhos. Ele chamou a atenção dos enfermeiros e de seus assistentes. "Vocês estão vendo isso? Parece uma escrita." Os olhos de todos se voltaram para o que parecia ser uma inscrição minúscula. Lucas, ainda incrédulo, pegou uma lupa para enxergar melhor. Com um gesto cuidadoso, ele limpou o sangue da superfície do coração e leu as palavras escritas: "Me salve." O coração de Lucas acelerou ao perceber que aquilo era uma mensagem. Mas quem poderia ter feito isso? E por quê? Nenhum procedimento conhecido permitiria tal gravação. Ele sabia que precisava continuar a cirurgia, mas sua mente estava cheia de perguntas. Após a cirurgia, o doutor Lucas foi diretamente para seu escritório. Ele se sentou, ainda perplexo, tentando entender o que havia acontecido. Pegou o telefone e ligou para a esposa de Ricardo, Ana. "Preciso falar com você sobre algo que encontrei durante a cirurgia de seu marido", disse ele, tentando manter a calma. Ana chegou ao hospital alguns minutos depois. Ela estava visivelmente abalada, mas o olhar determinado de Lucas a fez sentar-se e ouvir com atenção. "Eu encontrei algo no coração de Ricardo." Era uma mensagem, como se estivesse gravada diretamente no tecido. Dizia: "Me salve." "Você sabe de algo que possa explicar isso?" Ana ficou pálida. "Eu não sei de nada disso. Ricardo nunca mencionou nada parecido. Ele era um homem saudável até o infarto. Isso é assustador." Lucas sabia que precisava ir mais fundo. Ele decidiu que, com a permissão de Ana, deveria realizar uma série de exames detalhados no coração de Ricardo após o transplante. Precisava entender como aquilo havia acontecido. Os dias passaram e, com o coração de Ricardo mantido em uma solução preservativa, Lucas começou a examinar cada milímetro do órgão. Ele descobriu que as marcas não eram recentes. Elas haviam sido feitas há muito tempo, quase como se fossem parte do tecido original. A mensagem não era superficial. Estava gravada profundamente, o que tornava o mistério ainda mais desconcertante. Em uma das noites de análise, Lucas teve um insight repentino. Lembrou-se de um artigo científico que mencionava a possibilidade de memórias residuais no tecido orgânico. Era uma teoria marginal, mas alguns cientistas acreditavam que o coração poderia armazenar memórias traumáticas e que isso poderia se manifestar de maneiras físicas. Decidido a ir mais a fundo, Lucas entrou em contato com um antigo colega, o doutor Eduardo, um especialista em neurocardiologia. Juntos, eles decidiram realizar um exame de ressonância magnética no coração preservado de Ricardo, buscando qualquer anomalia que pudesse explicar a inscrição.
O resultado foi ainda mais perturbador do que Lucas esperava. Não havia apenas uma mensagem, mas várias, todas incrustadas profundamente no tecido cardíaco. Mensagens que diziam: ajude-me, estou aqui, libere-me. Cada uma mais desesperadora do que a anterior. Era como se o coração estivesse tentando comunicar algo terrível. Naquela noite, Lucas teve um sonho inquietante. Ele estava na sala de operações, mas em vez de operar, ele estava sendo operado. Sentia uma dor excruciante em seu peito e, ao olhar para baixo, viu uma mão gigantesca cravando algo em seu coração. Acordou suando frio, o sonho ainda fresco em sua mente. No dia seguinte, Lucas recebeu um telefonema urgente de Ana. Ela havia encontrado um diário escondido entre as coisas de Ricardo. Eu não sabia que ele mantinha um diário. Há coisas aqui que não fazem sentido. Você precisa ler isso, disse ela. Quando Lucas começou a ler o diário, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ricardo havia escrito sobre ter sido sequestrado quando era jovem. Ele e várias outras pessoas foram mantidos em cativeiro por um grupo misterioso que realizava experimentos médicos grotescos. Ele mencionava repetidamente uma marca no coração como um símbolo de sobrevivência, algo que ele e outros prisioneiros foram forçados a suportar. Ricardo havia conseguido escapar, mas muitos não tiveram a mesma sorte. Ele nunca falou sobre o incidente para proteger sua família, mas o trauma o seguiu, literal e fisicamente, para o resto de sua vida. As inscrições no coração eram, na verdade, marcas dos horrores que ele e outros sofreram, gravadas profundamente em seu ser. Lucas mal podia acreditar no que estava lendo. Sentiu uma mistura de horror e compaixão. Ricardo carregava não apenas as cicatrizes físicas, mas também as mentais, literalmente gravadas em seu coração. Foi revelado nas últimas páginas do diário, Ricardo mencionava um nome, um homem que havia sido o chefe daqueles experimentos. Um homem que tinha uma cicatriz distinta no rosto e um olhar que ele nunca esqueceria. Lucas, com as mãos trêmulas, reconheceu o nome imediatamente. Era seu próprio pai. Lucas caiu em sua cadeira, o diário escorregando de suas mãos. Ele finalmente entendeu porque sempre sentiu que seu pai escondia algo, mas nunca poderia imaginar a extensão de seus crimes. O que ele deveria fazer agora? Revelar a verdade significava destruir sua própria família. Mas manter o segredo seria desonrar a memória de Ricardo e todas as outras vítimas. Lucas confronta a terrível verdade e tem que fazer uma escolha impossível: denunciar seu próprio pai ou viver com o peso de um segredo que não deveria existir. Uma verdade que o assombrará para sempre.